Olá, tudo bem? Eu, ao contrário do que costumo fazer, eu quero começar desde já a apelar a você que já se inscreveu neste canal e que se você o fez é porque gosta daquilo que eu falo, que me ajude a fazer com que esse canal chegue a mais gente, partilhando nas suas redes sociais, dando sempre o seu like ou dislike quando não gostar, porque o facto de você defender este canal não quer dizer que você tenha que concordar com tudo aquilo que eu digo. O importante é que você goste da forma que eu digo e daquilo que eu defendo, independentemente de estar de acordo com aquilo que eu defendo ou não, num dado momento. E outra forma bastante importante é através do seu comentário. E você que ainda não se registrou no canal e que ainda assim acompanha o canal, se calhar está na hora de você pensar em se registrar e apoiar esse canal da mesma forma, compartilhando nas suas redes sociais, fazendo com que ele chegue ao maior número de pessoas e deixando os seus comentários. Eu no vídeo de hoje quero me dirigir diretamente ao eleitor bolsonarista e quero me dirigir fazendo algumas perguntas retóricas. Perguntas que é mais no sentido de você refletir sobre elas do que propriamente responder. Embora seja importante também, se você assim entender, que você comente, que você responda essas perguntas de forma que eu até me ajudar a perceber como é que você pensa, que ideia você tem de país. As perguntas que eu quero começar por fazer é o seguinte: você se considera um patriota? Um patriota de verdade mesmo? Muito provavelmente você vai responder que sim. Eu não consigo imaginar um brasileiro que se diga traidor, porque o contrário de patriota é o traidor. Ou indiferente, que também não é propriamente uma coisa boa um brasileiro ser indiferente se as coisas vão bem ou se as coisas vão mal, por exemplo. Nesse sentido, eu pergunto: e você acha, sendo você um patriota, que é bom para o país? Porque, sim, você, sendo patriota, você, em primeiro lugar, pensa no país. Pensa, pelo menos é essa a minha concepção de o que é ser um patriota. E você acha que é bom defender coisas que sabidamente vai interferir de forma negativa, por exemplo, na economia do país? Se você acha que sim, porque isso vai ajudar aqueles que pensam como você a chegar no poder, eu faço então outra pergunta. Primeiro, você acha positivo, caso vocês chegarem no poder, encontrando um país pior do que ele poderia estar, de forma que você não tenha que recuperar aquilo que foi feito de mal com o seu apoio, com a sua defesa, porque você não pode depois se excluir do facto de você ter, de alguma forma, ter sido cúmplice do país. Você não pode atribuir a culpa ao governo anterior, sendo que você apoiou a destruição, ou pelo menos a piora da economia do país. Se você acha isso bom, eu acho que seria importante você repensar a sua ideia. E, independentemente disso, você acha isso inteligente? Você acha que as pessoas vão querer apoiar as pessoas que defendem a sua ideologia cheguem ao poder através dessa busca pela destruição ou pela criar dificuldades à economia nacional? Se você acha que sim, com certeza você há de concordar que o outro lado faça rigorosamente a mesma coisa. Então, eu pergunto, se quando você chegar ao poder, se a oposição, eu tenho a certeza que não vai fazer isso, porque a oposição ao bolsonarismo não é o outro extremo, como já tenho dito aqui, e isso é evidente. Ele jamais irá defender, por exemplo, que a China faça com o Brasil aquilo que a oposição bolsonarista está a querer que os Estados Unidos faça com o Brasil. Repare o que está a acontecer agora. Agora, a oposição bolsonarista está-se a sentir de alguma forma aliviada pelo facto do Trump ter nomeado o Marco Rubio como negociador nesse processo de diálogo que está a haver entre o Trump e o Lula.
e pelos piores motivos, porque eles acreditam que o Marco Rubio vai, de alguma forma, boicotar esse processo. E ao boicotar esse processo, isso evidentemente vai trazer prejuízo para a economia nacional. Então, você, ao defender isso, você está a defender que, que é legítimo você querer chegar ao poder através da destruição da economia do seu próprio país. Agora, se você é assim, e se você tem um mínimo de sentido democrático, o que eu começo já a pôr em dúvida, aliás, nem sequer tenho dúvida, se trata de uma evidência, você deveria defender também que seria legítimo a oposição fazer o mesmo. Agora imagina, isso jamais irá acontecer, mas imagina que a oposição chegando, vocês conseguindo chegar ao poder, coisa que eu espero que jamais volte a acontecer, que articule com a China para fazer a mesma coisa com o Brasil. Sendo que o impacto da China na economia do Brasil é infinitamente maior. Porque a China não só é o maior comprador, não só é o país com que o Brasil tem maiores relações comerciais do mundo, como é de longe o país onde a relação comercial é enorme. Se aquilo que os Estados Unidos está a fazer com os tarifaços contra o Brasil fosse a China, ao contrário do que está a acontecer, que o impacto está sendo mínimo, até porque o governo tem trabalhado muito bem, que trabalhou antes. Muita gente criticou as viagens do Lula e elas provaram o quanto elas foram importantes por ter aberto outros mercados, fazendo com que logo no início o impacto não fosse tão grande como os americanos esperariam e depois do tarifaço, essa relação aumentou ainda mais, de tal forma que hoje o Brasil, mesmo perdendo uma boa parte do mercado americano, está exportando mais do que exportava antes do tarifaço. Vejam como o governo tem trabalhado bem no sentido de minimizar esse problema. Agora, se isso fosse com a China, iria ser virtualmente impossível. O impacto seria gigantesco. Então, nesse sentido, até porque você ataca muito a China, porque a sua ideologia é anti-China, sendo que se você chegar no poder, tal como o Bolsonaro aconteceu com o Bolsonaro, o ataque à China ficou durante o período eleitoral. Porque ele, depois de eleito, ele não foi atacar a China, até porque o agronegócio, que é um dos setores que mais apoia o bolsonarismo, não sei porquê, não consigo entender porquê, só por algum tipo de perversão é que isso é possível, porque não existe nenhum motivo racional para esse apoio que o agro dá ao bolsonarismo. Se o Bolsonaro tomasse essa medida, iria trazer um impacto extremamente negativo para a economia. Não por acaso, quando o Bolsonaro agiu fazendo críticas diretas à China, a Teresa Cristina teve necessidade de se deslocar à China para tentar minimizar o estrago que aquelas atitudes do Bolsonaro poderia ter causado. E, nesse caso, o Bolsonaro acabou por deixar de atacar a China como atacou durante os seus primeiros meses de governo, porque percebeu que isso muito provavelmente iria levar até ao impeachment dele, ele iria perder o poder porque ia causar um dano à economia brasileira absurda. Então, reparem, basicamente o que vocês querem fazer quando defendem o ataque dos Estados Unidos à economia brasileira é aquilo que teria sido possível caso, em vez de ser os Estados Unidos a fazer esse ataque, fosse a China. Então, eu volto a perguntar: você se considera realmente um patriota? Você se considera que realmente ama o seu país? Defende o seu país? Outra coisa, você já reparou que não existe registros de ataques, por exemplo, aviões da esquerda em relação
as pessoas direitas. Pode haver crítica, mas ninguém se recusa a entrar num avião dizendo que não entra, como já aconteceu, não entra num avião porque tem petistas. Você não vê pessoas que têm um negócio que sejam de esquerda colocando capim na frente, como fez aquela senhora do Rio Grande do Sul, eh, dizendo que a esquerda e os petistas não eram bem-vindos, ou melhor, ainda, ou o deboche ainda foi maior, seriam bem-vindos apenas da porta para fora, e que ela tinha ali o seu donativo para a esquerda, que era o capim, que era o que ela tinha para oferecer, e hoje está a sentir o impacto dessa atitude e não consegue enxergar que o que está a acontecer é fruto das atitudes dela. Não, ela acha que foi o Lula lá em Brasília que prejudicou o negócio dela e não ela própria. Portanto, existe essa insanidade, é do lado das pessoas com esse nível de insanidade. Você que ainda tem alguma sanidade, é do lado dessa gente que você está. Se você atingiu esse nível de insanidade, então, de facto, você nem sequer está-me a ouvir neste momento, porque você já saiu do vídeo ou nem sequer entrou no vídeo. Portanto, eu tenho a certeza que se você ainda está aqui, é porque alguma sanidade você ainda tem. E, portanto, você com certeza ainda é uma pessoa que eu consideraria recuperável, no sentido de que, de facto, você defende as coisas erradas porque acredita nelas, mas em algum momento você vai se dar conta de que aquilo que defende é errado demais para que você continue a defender aquilo que defende, e que em algum momento você vai perceber que o bolsonarismo está no lado errado da história e jamais irá representar alguma coisa de bom para o Brasil. Porquê? Porque eles estiveram lá 4 anos e você não consegue apontar uma única proposta, uma única ideia. Você vê hoje o Brasil, mesmo com as enormes dificuldades criadas com o orçamento que deixou o governo com muito pouca margem de manobra para investimentos, você vê as coisas acontecendo. A indústria crescendo, os investimentos, infraestruturas crescendo, o desemprego cada vez menor, o salário médio a aumentar, o salário mínimo a crescer mais do que a inflação, e isso é uma coisa muito importante, porque você que hoje consegue comprar carne, se você amanhã a carne subir e você ainda assim puder continuar a comprar, você deve se dar conta disto. Você consegue comprar porque o seu ganho, o seu poder de compra tem crescido mais do que a inflação. E isso sim é fundamental. Eu vivo, como vocês já sabem, aqui na Europa. Aqui na Europa, a maior parte dos bens de consumo no Brasil são muito mais caros. No entanto, o europeu tem muito mais facilidade em comprar esses produtos do que a média dos cidadãos brasileiros. Porquê? Porque a média salarial é muito superior. Então é dessa forma que você deve ver. A inflação, o combate à inflação é importante. Não é importante, é fundamental. Agora, mais importante do que isso é garantir que o seu poder de compra esteja sempre, aumente sempre mais do que a inflação, porque se isso acontecer, a sua vida será cada vez melhor. E isto serve tanto para você que é bolsonarista, quanto para você que não é bolsonarista, tanto para você que defende regimes totalitários, quanto para você que defende a democracia. Isso é um facto, tão simples quanto isso. E eu sinto a necessidade de dizer isto, e eu tenho que insistir que esse bolsonarismo tem que, em algum momento, se dar conta de que aquilo que eles defendem está do lado errado da história. Em algum momento, se aquilo que você deseja se concretizar, você será vítima daquilo que você deseja. Não há como aquilo que você deseja trazer nada de bom para você. Não traz. Não por acaso, os 4 anos
do governo Bolsonaro, o salário mínimo, por exemplo, foi apenas ajustado pela inflação. Não houve aumento de poder de compra. Não havendo aumento de poder de compra quer dizer que a condição de vida do brasileiro não aumentou. E não por acaso você assistia na televisão imagem de pessoas atacando caminhões com ossos, coisa que não se vê mais, não se voltou a ver. E não há como você olhar para isso e não ver que as coisas estão indo no sentido certo. E poderia ir no sentido certo uma velocidade muito maior se o Congresso apoiasse, se o Congresso estivesse ao lado das medidas que vão no sentido de melhorar as condições de vida do Brasil, de fazer crescer o Brasil. O Brasil, eu tenho dito isso sempre, não há nenhum país no mundo com o potencial que o Brasil tem de se tornar na maior economia, a maior potência económica do mundo. Nem mesmo a China. O Brasil tem um potencial maior do que a China de se tornar a primeira economia do mundo. Em relação aos Estados Unidos, então, nem se compara. Os Estados Unidos conseguiu chegar onde chegou através da inteligência que eles tiveram numa dada altura de saber usar atrair para o país os grandes cérebros. Ao contrário do que você possa pensar, a maioria dos grandes cérebros não estavam no Estado, não eram americanos. A maioria dos grandes cérebros que fizeram com que os Estados Unidos se transformasse na potência que se transformou foram pessoas que vieram de fora. Você deveria saber disso. O projeto Manhattan, por exemplo, mostrou que as pessoas que estavam por trás do desenvolvimento da bomba atómica durante a Segunda Guerra Mundial não eram americanos. A grande maioria não eram americanos. Porquê? Porque os Estados Unidos soube usar a sua capacidade de gerar dinheiro para atrair esses cérebros e com isso cresceu. Agora, o país por si só, em termos de riqueza, em termos de capacidade, se dependesse só dele, não iria conseguir isso. E o Brasil tem o mesmo potencial de atrair, usar não só os cérebros nacionais, que são muitos, não só no Brasil, mas no estrangeiro, e atrair toda essa diáspora para dentro do país e contribuir para um crescimento da tecnologia e fazer crescer nos setores mais importantes que mais retorno traz para o país e atrair outros cérebros de outros países fazer exatamente o que os Estados Unidos fez, sendo que o Brasil tem um potencial que os Estados Unidos jamais terá por razões físicas do território. Que os Estados Unidos é um país grande, mas não tem a capacidade que o Brasil tem, por exemplo, de alimentar não apenas o país, mas alimentar o mundo. Os Estados Unidos não têm essa capacidade devido a questões climáticas, sobretudo a questões climáticas. Bom, fico neste vídeo por aqui. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.